Olá, pessoal! Hoje vamos aprender um pouquinho mais da língua espanhola. Vamos ver a diferença entre verbo regular e verbo irregular. Nós vamos trabalhar hoje o presente do indicativo. Então, aqui nós temos as terminações. Os verbos que pertencem à primeira conjugação, por exemplo, hablar, cantar, terminam em ar. Essa será a terminação que iremos colocar em cada uma das pessoas, tá? Após o radical. Os verbos que pertencem à segunda conjugação, que são os verbos que terminam com er, comer, beber, nós iremos acrescentar essas terminações para conjugar. E o verbo terminado em ir, por exemplo, bebir, salir, nós iremos colocar essas terminações para conjugar. E essas terminações tanto servem para os regulares como para os irregulares. São as mesmas terminações que são usadas, tá? Vamos ver então o que é um verbo regular. Um verbo regular é aquele onde o seu radical não sofre alteração durante a conjugação. Por exemplo, o verbo amar. Eu retiro aqui o ar, retiro o infinitivo do verbo, que é o ar. Sobra o quê? O AM. Esse AM é o radical do verbo. Radical do verbo é a parte mais importante do verbo. É a parte que vai servir para conjugar cada verbo de acordo com a pessoa que eu estou conjugando. Então, ali na primeira pessoa do singular, eu amo, tu amas, ele ama. O radical vai ser o mesmo. Assim também para o beber. Se eu retirar o er, vai sobrar o radical B e B. Esse B e B vai colocar em todas as pessoas. E o bebir também. Se eu retirar o ir, sobra o radical V e V. Então, nós podemos acrescentar esses radicais. E agora, para conjugar, nós só vamos analisar lá em cima, por exemplo, os verbos terminados com ar, que é a primeira conjugação. Então, nós iremos acrescentar ao radical o as, o a, o amos, o ais e o am. Então, vamos lá. Eu amo, tu amas, ele ama, nosotros amamos, vosotros amais e ellos amam. Aqui eu conjuguei o verbo amar. Agora vamos para o verbo beber. O verbo beber é da segunda conjugação. Então, vai terminar em o, es, e, hemos, eis e em. Vamos lá, então. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Nosotros bebemos, vosotros bebeis e ellos beben. Agora vamos para o bebir. O bebir é a terceira conjugação, verbos terminados em ir. Então, nós iremos colocar o es, o e, o imos, o is e o en. Vamos lá. Eu bibo, tu bibes, ele bibe. Nosotros bibimos, vosotros bibis e ellos biben. Aqui, então, conjugamos três verbos regulares, que são aqueles verbos onde o seu radical não sofre alteração durante a conjugação, tá? Ele permanece igual na primeira, segunda, terceira pessoa do singular e primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então, aqui vocês podem perceber, ó, que em todas as pessoas tem o AM, né? Então, segue uma sequência, né? Tem uma regra, um padrão, por isso que ele é regular. Vamos para o irregular agora. Já os irregulares, esse radical sofre um tipo de alteração, né? Então, por exemplo, o verbo contar, o radical dele é C-O-N-T. Então, esse é o radical do verbo contar. Já na primeira pessoa, ele já sofre uma alteração no radical. Então, fica cuento, né? Nós trocamos o O por UE. Na primeira pessoa, na segunda pessoa também, na terceira pessoa do singular também trocamos o O por o E e na última pessoa do plural também trocamos o O por o E. A terminação aqui, essas terminações da conjugação ar será igual que usamos nos regulares, é essa daqui, né? São as mesmas, então essas terminações, lembrando que usamos tanto para o regular como para os irregulares, tá bom? Então, vamos lá. Vai ficar eu cuento,
Tu cuentas, ele cuenta, nosotros contamos, vosotros contais e ellos cuentam. Onde está de vermelhinho é porque sofreu alteração radical, tá? Por isso que ele é irregular. O seu radical sofre alteração na hora de conjugar. O mesmo acontece no verbo entender, por ser também um verbo irregular, né? Sempre no segundo E, quando o verbo tiver mais de um E ele for um verbo irregular, vai se acrescentar o I. Então, no caso de entender, né? Entiendo, entiendes, entiende, entendemos, entendeis e entendem. Aqui também só sofreu alteração na primeira, segunda, terceira pessoa do singular e na última do plural. Se fosse o verbo pensar, como ficaria? Pensar só temos um E, então iria ficar já no primeiro mesmo. Pienso, piensas, piensa. Pensamos, pensais, pensam. E o conduzir, que é um outro tipo de verbo irregular também. Nós iremos acrescentar o Z somente na primeira pessoa do singular. Então, vai ficar yo conduzco, tu conduces, ele conduce, nosotros conducimos, vosotros conducis e ellos conducem. E pronto. Assim, nós diferenciamos um verbo irregular dos regulares, tá? Lembrando que tem muitos outros verbos irregulares. Eu só trouxe aqui 3 deles para que vocês possam entender qual é a diferença de um verbo regular para um irregular, ok? Espero que tenha ajudado. Um beijão, fiquem com Deus.